Aqui. Aquele vê no celular. Deixa eu compartilhar a tela aqui e vocês vão ver. No celular também tem como fechar. Quer ver? Não tem não, no celular só tem. Tem. Então você vai aí, ó, o chatzinho. Olha aí. O meu abriu aqui. Puf, abre o chat. Eu acho que que eu no tô no celular tem computador. como você. Ih, no computador Nem melhor apareceu ainda. pra gente ainda. Apareceu aí No agora? computador tem, mas no Agora foi. celular acho que não tem não. Então aí, ó. Então vocês. Eu, particularmente, não sei se é porque eu sou anfitrião, eu vou no X aqui, ó, e fecho. Aí procurei o chatzinho, aí vocês podem minimizar. Pra gente também é. Então pronto. O celular também? Pelo menos no computador, sim. É. Computador, sim que é. O celular também tenho. É só procurar aí o xizinho, aí você fecha. Ok? Sim, a gente continuou. Gente, eu parei Ainda na não 5. achei. É porque eu sou sempre anfitrião, né? Mas como o Dimo Wilson, ele é o participante, tem, no celular com certeza tem a opção de fechar o chat. Tem, que quando eu faço a reunião aqui com o negócio da igreja, no celular já é fechado. Já é fechado, né? Eu também, quando eu participo aqui como participante, fica fechado. Só se eu quiser abrir o chat, aí eu vou lá, abro, É fechado, fecho. mas fica o que a pessoa digitando fica aparecendo na tela. Mas tem nada não, fica só aparecendo ali. Você fica prestando atenção na minha voz aí. Certo? Achei como tirar do mesmo jeito. Tem como tirar, né? Eu não sei como, mas vocês veem aí depois. Certo? Fechar o chat, alguma coisa assim. Eu parei na 5 ou na 6, hein? Não, eu parei na 7, não foi? Na 8. Eu acho que eu fiz até a 8. Confirma comigo aí, por favor. Vitão, até 9h50. Foi até a 8. A 8 eu fiz. Eu fiz a 8? Fiz a 8, beleza. Pessoal, alguma dúvida A gente está com 3 meses de aula online. Alguma dúvida das matérias? A gente começou com com estados físicos da matéria, não foi? A gente está dando muito conteúdo. Aí avaliações, por enquanto, está proibida pelo MEC, online. Eles estão organizando, saber como é a diretriz para fazer avaliação online. Então, a gente está dando muito conteúdo. Certo? Então, como está dando muito conteúdo, eu estou querendo exercitar bastante. Então, essa lista aqui eu fiz com 23 questões. Então, talvez quando acabar essa, eu faço outra lista com mais algumas questões para a gente exercitar bastante, certo? Aí a gente tem muito conteúdo, mas vocês, contrapartida, vocês têm muito exercício. Entendeu? Então, vocês dão uma olhada no conteúdo, tomara que vocês estejam. Deixa eu colocar já, senão eu me esqueço. Deixa eu colocar a agenda de hoje. Então, como tem muito conteúdo, então às vezes confunde um pouquinho, certo? Dia 4/6. Então, se vocês quiserem que eu faça uma revisão de algum assunto que a gente deu, então a gente já deu estados físicos da matéria, mudança de estado físico, substâncias e misturas e separação de mistura. Certo? Eu vou colocar aqui no chatzinho que a gente viu até agora. A gente está no segundo bimestre. Vão conseguir desabilitar. Não, mas eu não quero desabilitar, eu quero que vocês fechem aí para não ficar aparecendo. O menino fica às vezes conversando, teclando algumas coisas aí, que podia conversar depois pelo WhatsApp, não sei. Aí, só para vocês fechar, mas eu não quero fechar, desabilitar não, eu quero fechar aqui e abrir quando eu quiser. Por exemplo, a agenda de hoje, já coloquei. A agenda de hoje é exercícios. Ixi, botei para Amanda só. Exercícios. Agenda de hoje, certo? Então a gente já viu. Ninguém digita nada ainda não, viu? Os assuntos que a gente viu nessa quarentena. A gente viu estados físicos da matéria. Estados. Mistura também, né? Vou colocar aqui, estados físicos da matéria. Mudança de estado físico. A gente vai ver substâncias e misturas.
E a gente já viu separação. Assim, então tá mais ou menos o que a gente viu, igual o que a gente viu no ano passado, certo? Até eu tava vendo na agenda, até o que eu dei no ano passado é mais ou menos o que eu fiz agora, só que a gente não avaliou ainda, né? Deu enter? Cadê? Enter. Pronto. Então, os assuntos que a gente viu isso aí. Se porventura alguém tiver alguma dúvida nesses assuntos aqui, você pede, certo? Só a gente quer tá em dúvida nessa matéria, dá para explicar e dá. Eu volto, a gente faz uma revisão, ok? Para não ficar muito conteúdo. É quando vocês for fazer a avaliação, se Deus quiser, quando a gente voltar, quando tiver avaliação, não ficar muito conteúdo acumulado. É claro que eu não vou colocar todos os conteúdos uma vez, né? Vou colocar todos. Mas se tiver alguma dúvida em algum conteúdo desses aqui, principalmente aqui, certo? Que é um assunto bom, mas um assunto às vezes que confunde um pouco, aí a gente volta, explica tudo de novo, ok? Questão 9. Então, essa apostila desde na semana passada está lá no Classroom, ok? Quem quiser baixar a apostila, quer dizer, já era para ter baixado, deixar no celular e ir fazendo como atividade, pode fazer, ok? Eu sempre aconselho, não espere que o professor mande. Faça lá. Vou tentar fazer. Não conseguiu? Beleza. Mas pelo menos você tentou. Tá? Então tem aqui 23 questões, eu acho. 25, eu acho que são 26. 26 questões. Então dá para vocês exercitarem. Não conseguiu fazer? Não tem problema. Certo? Eu vou fazer todos com vocês, mas tentem fazer lá. 12. Questão 9 daqui. Então, observe os fatos abaixo. Uma pedra de naftalina deixada no armário. Então, quando você tem o nome naftalina... Gente, por favor, vocês anotaram o gabarito aí, porque eu fechei na semana passada e não salvei. Anotaram aí? Alguém anotou? Peraí. Eu acho que anotei. Pronto. Me dá o gabarito aí. Deixa eu ir respondendo, aí depois, no final da aula, você me dá o gabarito da 1 até a 8, certo? Vamos responder para não perder tempo. Então, observe os fatos abaixo. Uma pedra de naftalina deixada no armário. Então, naftalina, quando tem naftalina, existe uma alta probabilidade disso aqui ser uma sublimação. Porque uma pedra de naftalina é o estado sólido. Ok? Pedra, estado sólido. Então, a naftalina, ela não passa para o líquido, certo? Ou passa muito rápido, ela vai logo para o gasoso. Certo? Então, quando você muda o estado físico de sólido para gasoso, é uma sublimação. Lembrando que tem que saber se a questão está perguntando se é sobre mudança de estado físico. Vamos lá. Nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. Então, é isso mesmo. Então, o primeiro é uma sublimação. Vou deixar o chat aberto aqui. É uma sublimação. Okay? Então, sólido para gasoso. Então, uma naftalina que mata barata. Sólido para gasoso, sublimação. Então, se a primeira sublimação, vamos ver se a gente vai embora alguma, vai embora a letra C e vai embora a letra D. Opa, sobrou A e B. Já foi 50% embora. Vamos lá. Uma vasilha com água deixada no freezer. E aí? Vasilha com água, líquido, deixada no freezer, vai para sólido. Líquido para sólido, como é o nome? Solidificação. Solidificação. Aí você está liberando energia ou você está armazenando, recebendo energia? Absorvendo energia ou liberando energia nesse caso aí? Eita, o silêncio. Então, existe mudança de estado físico, você tem um sentido que você absorve energia e tem um sentido que você libera energia. Certo? Então, sentido para a direita, você está absorvendo energia. Sentido para a direita. Vocês estão vendo à esquerda aí, eu acho. Então, por exemplo, fusão e vaporização, você está absorvendo energia. Certo? Na fusão, na vaporização, que é aquele sentido para a direita, você está absorvendo energia, você está absorvendo calor, por exemplo. Certo? E no sentido para a esquerda, que é a condensação e a solidificação, você está liberando energia. Ok? Então, se é uma solidificação, você está liberando energia. Você está liberando e você está solidificando. Certo? Então, detalhezinho, viu?
Para a direita, você absorve energia. Para a esquerda, no sentido para a esquerda, você libera energia. Certo? Então, tem um slide que dão as aulas que tem isso aí bem direitinho, na mudança de estado físico. Eu não sei, cadê a Letícia G? Tá aí, tá? Letícia G não perde aula não perde nada, tá aqui. Ok? Então, aqui, a primeira sublimação e a segunda solidificação. A letra A tem sublimação e solidificação. Na letra B, sublimação, sublimação. Opa, foi embora. Então, foi embora a letra B, só sobrou a letra A. Mas vamos corrigir, vamos ver, vamos verificar. Uma vasilha com água deixada no sol. Eita, e aí? Deixa no sol, ela evapora. Então, a vaporização, ou evaporação, daqui é. E a 4 é fusão, derretimento de um pedaço de chumbo. O pedaço de chumbo é sólido para líquido. Pronto, o menino aqui já colocou o gabarito. Deixa eu anotar aqui. Aí, quando eu for salvar. A, D, B, D, C, C, mas falta 7 e a 8. A 7 a gente não fez, deixa eu passar, e a 8. A 8 foi qual? Vitor, a avaliação ainda está sendo estudada pelo MEC, certo? Não se preocupe com isso ainda não. A avaliação está sendo estudada pelo MEC, como é que a gente vai fazer, certo? Se fosse superior, aí fazia a avaliação online, EAD, se fosse nível superior. Ok? Mas como é nível fundamental, nível médio, o MEC está estudando uma forma de avaliar você, certo? A 8 deu quanto, hein, gente? Qual era o gabarito da 8? Depois você me bota aí, viu? Me mostra aí. Então, chumbo, pedaço de chumbo, quando vira líquido é uma fusão. Então a letra A está certa. Vou destacar ela aqui. Ó. 8C, eu acho. Não, tem que saber se é certo mesmo. Deixa eu ver aqui. 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5 componentes. Quantas fases? É, 3 fases. Acho que foi a C. A seta a gente não fez não, porque era de densidade, mas a resposta eu acho que é a prata. Caiu na prova de vocês, na avaliação. Você vai dividir 210 por 20, dá 10,5, é a prata, é a letra C, viu? A 7 é a letra C. E a 8 é a letra C também. Pronto, aí eu vou só destacar isso aqui. E a 9 deu A. Ok, fechar o chat aqui. 10. Vamos ler a questão. Dados os materiais. 1, água e álcool. 2, gás oxigênio e gás carbônico. Detalhe, os gases. Se for uma mistura de gases sempre é uma mistura homogênea, viu? Se tiverem com um caderninho de lado aí, uma bloco de anotações, alguma coisa assim, até o celular, vocês colocam assim. Mistura de gases é sempre uma mistura homogênea, ok? 3, água e sal. 4, água e gasolina. Então, vamos lá. Constitui sempre um sistema homogêneo. Então, o 2 já é homogêneo. Então, na questão, você tem que ter o 2. Então, vai embora a letra D. Então, vou repetir para vocês, certo? Ele quer só o sistema homogêneo, aquele que a gente só vê uma fase, certo? Então, a questão, obrigatoriamente, tem que ter a resposta, tem que ter o 2, porque a mistura de gases é sempre uma mistura homogênea. Então, raciocinando assim na questão, qualquer alternativa que você não tiver o 2, já está errado. Ou seja, a letra D. Vocês entenderam aí? Então, aqui é uma forma de vocês tirarem questões, tá? Para não confundir com depois. Ok? Então, se mistura de gases é homogêneo, e ele está pedindo um sistema que diz o que é homogêneo, então o 2 tem que estar na questão. Ou seja, tem 2 no A, tem 2 no B, tem 2 no C. Uma dessas três. A 4 não pode ser, a D não pode ser. Certo? Então, vamos lá. Água e álcool,
Homogêneo ou heterogêneo? Água com álcool. Você só vê quantas fases? Heterogêneo? Não. Água e álcool você só vê uma fase. Certo? Água mais álcool você só vê uma fase. Você mistura os dois, não sabe onde é que está o álcool, não sabe onde é que está a água. Então, água e álcool é homogêneo. Então, 1 é homogêneo, já é a resposta. A 2, mistura de gases, sempre é homogêneo também. Então, na resposta tem que ter obrigatoriamente a 1 e a 2. Onde é que tem 1 e 2? Na A e na B. A C não tem, a 1, então a C também vai embora. Já foi embora esses dois. Certo? E agora, água e sal, homogêneo ou heterogêneo? Heterogêneo. Agora o detalhe aqui, ó. Qualquer que seja a quantidade. Qualquer que seja a quantidade. Qualquer Heterogêneo. quantidade de sal. Qualquer quantidade de sal. Ou é Porque tem um homogêneo. limite de solubilidade. Isso. Heterogêneo. Isso. Foi Davi que respondeu, foi? Foi Davi que disse isso? Foi Davi. Davi foi Fui embora, eu. Davi foi bom. Foi Que Marina, homem. foi Marina. Davi disse. Tem um limite de solubilidade, isso mesmo. Por quê? Porque o sal, se você botar muita quantidade, fica heterogêneo. E está dizendo qualquer que seja a quantidade. Ou seja, o 3 não pode ser. Certo? O 3 vai embora. Água e gasolina também é um sistema Não se mistura. que se mistura. É um sistema heterogêneo. Então a resposta certa é só 1 e 2. Então a resposta, letra B de bola. Então vamos repetir. Água e álcool, qualquer que seja a quantidade, vai ser homogêneo. Mistura de gases sempre é homogêneo. Água e sal pode ser homogêneo, mas pode ser também heterogêneo, dependendo da quantidade. Certo? E água e gasolina não se misturam. Heterogêneo. Então a resposta é só 1 e 2. Entenderam aí? Entendi. Então muita questão, vocês podem eliminar, certo? Então quando você elimina uma questão, tem mais alta probabilidade de você acertar. Você já está eliminando uma. Tem questões que você não elimina nenhuma. Mas aqui você já eliminou a D, ó. Então não pode ser a D de jeito nenhum. Certo? Então, por eliminação, às vezes você já tira metade das questões. Por eliminação. E tem questão que você já tira tudo. Você fica só com ela. Você não precisa nem mais raciocinar mais, porque você já matou a questão por eliminação. Certo? Você fazer mais tarde. Não sei fazer nada. Primeiro eu vou comprar as coisas, né? Tem que comprar fio. Você ir nos correios. A da lavanderia foi? Foi. Fazer o que no correio? Deixar na comida. Sim. Pode ir para 11? Pode. Vamos lá. Quando um automóvel é abastecido com álcool ou gasolina em um posto de abastecimento, as pessoas que estão nas proximidades do veículo sentem o cheiro do combustível. Esse fato evidencia a ocorrência da mudança de estado físico conhecida como... Então vamos lá. Álcool e gasolina estão no estado líquido. Álcool e gasolina estão no estado líquido. Se você lá fora sente o cheiro, você está sentindo o cheiro porque ele está se transformando em gás. Está se espalhando. Né? Então o álcool é líquido, ele tem uma alta volatilidade. É muito volátil esses dois combustíveis. Certo? Então ele evapora facilmente. Então, quando ele evapora, ele se expande com muita facilidade, aí o cheiro lá do gás, que é daquele líquido que se transformou em gás, chega nas suas narinas. Então, do líquido para o gasoso, tem o que fazer, gente? É uma vaporização. Ele está virando vapor, né? Aí, ó. A 11 letra D de Davi. Então, primeiro, você sabe que é um líquido que está se transformando em vapor. Né? E o vapor ele tem a capacidade de se espalhar, se expandir muito facilmente. Né? Você não pode ficar aqui não, seu cara. Isso aqui é o queijo. Álcool e álcool é... Peraí. Álcool e álcool. Agora aqui tem o que tá quebrado. Esse aí tá quebrado. Pode ficar quebrado, peraí. Então esse aqui vai deixar... Eu queria que vocês mandassem um recado para os colegas que não estão assistindo as... Deixa eu desligar. Que não estão assistindo as lives. Então, primeiro, tomara que eles estejam assistindo os vídeos no YouTube.
né? Tem muita gente sem assistir. Não, tem muita não. Fica assim na média de 60 pessoas. Então, os oitavos eu acho que tem Ô, Paulo, eu acho que eu 107. tô assistindo. Eu tô assistindo todas, é porque a maioria eu esqueço de botar meu nome. Uhum. Não, mas estão assistindo e vendo o conteúdo é o que importa, sabe? Mas se não estiver vendo aqui, mas pelo menos está assistindo lá no YouTube, né? E se estiver assistindo aqui, tiver alguma dúvida, quiser lá no YouTube, tá lá tudo do jeito que a gente tá falando aqui. Então, deixa eu ver aqui. Fica na média, tem quantas hoje? 53. E eu acho que os oitavos tem 107 todos. 107, meu Deus. Então tem 50%, 49,53%. Então a média é essa. Acho que é mais. Acho que tem mais. Se for mais, eu acho que é 111. Eu acho que é 107, eu acho que é. Então na média, assim, tá na média de 50 e 55 pessoas assistindo as lives, né? Não sei das outras disciplinas. Mas, assim, todas estão sendo gravadas, então vocês podem, quem estiver assistindo aqui, Você quer acompanhar aqui em casa esse som. como A de é? Navegantes teve um dia que bateu 100 e poucas pessoas assistindo. Uhum. Aí Ou foi 90 e pouco. teve live que a gente fez, deu 70, deu 69, 68. Então na Pior que média aqui, bateu de 50 e 110. 60. De 50 e 60 pessoas. Tá? Não sei Mas se foi não estiver André. assistindo aqui, pelo menos assista lá no YouTube. Né? Pelo menos assista lá no YouTube. Eu prefiro assistir por aqui, porque, tipo, dá pra tirar dúvida Não na terá hora. dúvida. Chegue, Cláudio. Vamos lá para a 12ª. 12ª, o que fazer? É uma questão de densidade. Então, sabendo que a densidade absoluta do ferro é 7,8 gramas por centímetro cúbico, determine a massa da chapa de ferro de volume igual a 650 centímetros. Vamos fazer. Deixa eu abrir um Word aqui para a gente fazer essa questão. Pode entrar, mulher. Ei, você não tem aquela cabecinha do chip, não? Você não lembra? Eu botar o bicho dentro do carro. Existe, ó. Mulher, eu não acredito que você Ó, vai o pau quebrando. Para aí, tá. Você vai lá. Tá zoado, né? Meu filho, amanhã tem de novo, né? Normal, professor. Acontece direto. As conversas aí. Vou mandar a Paula me buscar. Então vamos lá, a gente tem os dados da questão. Dados. Então a gente tem o valor da densidade, não foi? 12, tá aqui. Densidade absoluta do ferro, 7,8 gramas por centímetro cúbico. Vou colocar densidade. Por que você não divide a tela do seu computador? Não. Tá vendo? Não sei dividir, pode ser que trave. Se ele dividir, vai quebrar o PC dele. Deixa assim mesmo. Vocês estão vendo aí. 7,8 gramas por centímetro cúbico e o valor da... E o valor do volume, 650 centímetros cúbicos. Volume igual... Centímetros... Então, aqui são os dados. Ele quer saber a massa, né? Deixa a porta aí. Mila! 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 Camiseta também, mas não abre assim. Mila! Então, a massa, interrogação. Então, como é que a gente calcula? Densidade, massa e volume. Então, a fórmula... Deixa eu colocar aqui embaixo. Densidade igual a massa dividido pelo volume. Então, vamos lá, matemática. Então, vamos ver as unidades, né? Centímetro cúbico, centímetro cúbico. Beleza. Ok? Lembrando que se tiver 650 ml, tudo ok, viu? Certo? Não precisava transformar não. Certo? Porque a gente sabe que 1 centímetro cúbico, a gente viu lá na física, lá, 1 centímetro cúbico, só tem 10 minutos, depois eu abro outro. 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, tanto faz você dizer 1 centímetro cúbico como der 1 ml. É a mesma coisa.
Então, existem questões que a pessoa quebra a cabeça tentando transformar isso aqui. Por exemplo, ele colocou volume em 650 ml e aqui está centímetro cúbico, que o aluno acha que não está errado, tem que organizar essas unidades. Mas não tem, é a mesma coisa. Você pode trabalhar, por exemplo, aqui se fosse 7,8 gramas por ml, também era a mesma coisa. Gramas por ml, e se aqui tivesse centímetro cúbico, 650, você poderia trabalhar tranquilamente, precisava transformar, certo? Então, vamos lá. Então, a densidade a gente já tem, 7,8. A massa é o que eu quero, M sobre V. Ok? Deixa eu só fazer um negócio aqui, deixa eu colocar acho que inserir Microsoft Equation, peraí. Referências. Não, peraí, aqui. Achei. Vai ficar melhor para vocês, peraí. Microsoft Equation. Cadê do Microsoft Equation? Ah, não tem não. Era para ser aqui. No meu tem Microsoft Equation. A massa não tem. E o volume é quanto? 650. Então eu queria colocar aqui para vocês o jeito que a gente faz, né? M sobre 650. Mas assim, você faz o meus por extremos, né? M vezes 1M, 7,8 vezes 650. Wilson. Enquanto o Wilson faz, eu vou procurar o Microsoft Equation aqui. Oi, falou comigo? 7,8 vezes 650. 1 minuto. Microsoft Equation, procurar. Tá aqui não. $5.070, Paulo. 5.070, o quê? 5.070 o quê? É unidade. Centímetro... Não. Massa. Centímetro cúbico. Massa. Centímetro cúbico é volume. Grama. Gramas. Certo? Cuidado nas unidades, viu? Basta. Então, se vocês tiverem colocado, se fosse uma avaliação, tivesse colocado 5.070 centímetros cúbicos, estava errado. Tem que colocar errado. Porque centímetro cúbico você não achou a massa, você encontrou o volume. Então, presta atenção. Aí você ia perguntar, professor, por que eu errei 5.070? Mas você colocou 5.070 centímetros cúbicos. Mas é 5.070 gramas. Uma coisa é centímetro cúbico, outra coisa é grama. Querem anotar aí ou já anotaram? Ah, você vai abrir outra raiva? Já. Já eu abro outra. O que é que os caras estão conversando aqui? Não tem jeito, não. Mas também, eu tô dando aula aqui, não vejo ninguém. Qual é o nome do seu canal? Paulo Roberto. Eu já coloquei o link lá no grupo dos pais e alunos. Coloquei umas 3 vezes. É porque eu acho que quando pesquisa Paulo Roberto aparece vários canais com esse nome. Mas eu coloquei um link lá, eu coloquei semana passada. Você, toda 3 semanas, eu tô colocando um linkzinho. Se rolar lá pra cima, você vê o link, tá? Do canal. Deixa eu ver o que, é que os caras estão falando aqui. Deixa eu só fechar essa porta. Fez fraco, né? Uhum. Bota um lixo aí. Você tá lá no chão,
Que é isso aí? Começar o quê? Começar o quê? Não, eu sei explicar o negócio de somar. Live nossa. Vai, responda aí. Até a 25. Em 4 minutos, bichão. João. Vai. Deixar para você responder sozinho, pode ser? Pode? Live vocês, quiser responder sozinho. João é o teacher. Vou fechar aqui. Eu já falei pra ele que se ele quiser aparecer é só ele ligar a câmera. 13. Eita, típica questão de IF. Mas é química, né? Vamos lá. A química é uma ciência que estuda fundamentalmente a composição, as propriedades e as transformações de substâncias químicas, das misturas e dos materiais formados por essas substâncias. Pronto, aqui é o enunciado da questão, quer dizer, não é enunciado, é só informação. Para identificá-los, os químicos utilizam um conjunto de propriedades específicas com o objetivo de diferenciá-las experimentalmente de uma mistura. Então, vamos lá. Isso aqui foi a informação inicial. O gráfico representa a curva de aquecimento de uma determinada amostra de material sólido em função do tempo. Uma análise dessas informações e da curva de aquecimento você está oferecendo energia. Então, aquele composto, aquela substância está absorvendo energia, certo? Dessa amostra de material permite afirmar. Então, vamos lá. Olhando para esse gráfico aqui, aquele gráfico que a gente fez, não foi? Da mudança de estado. Aqui você tem um ponto de quê, gente? Esse 193 é ponto de quê? Ponto de? Fusão. Fusão. Porque aqui você está mudando de sólido para líquido. Então você tem um ponto de fusão e aqui no gráfico ele não colocou PE, que é o ponto de ebulição. Então, se é um gráfico de aquecimento, ele está absorvendo energia, esses compostos aqui. Aí você tem que saber se esse composto, pelo gráfico, você tem que saber se esse composto é uma substância ou uma mistura. Como é que você sabe? Pelo ponto de fusão e pelo ponto de ebulição. Ou os dois, ou um de cada. Se esse ponto de fusão e o ponto de ebulição, essa temperatura, estiver constante nos dois, o que é uma constante? É a linha totalmente na horizontal, significa que essa substância é uma substância pura. Então, para isso, no ponto de fusão e no ponto de ebulição, os dois têm que estar com a linha, essa linha aqui constante, ou seja, tem que estar totalmente na horizontal. Deu certo aí, meu João? Totalmente na horizontal. O que não acontece. Bota logo esse bicho sua caixinha aí. O que não está acontecendo. Por quê? Porque o ponto de ebulição não está totalmente na horizontal. O ponto de ebulição está inclinado. Então, isso aqui não pode ser uma substância pura. Isso aqui é uma mistura. Bem quentinho. Mistura não, mistura. Certo? Por que, pessoal, mistura? Porque o ponto de ebulição dele está ok, está inclinado. Está fazendo um ângulo, não está totalmente na horizontal. Certo? Não, professor, só o ponto de ebulição, não. Certo? Okay? Pode ser só o ponto de ebulição, pode ser só o ponto de fusão, ou pode ser os dois. Certo? Cheio de dinheiro. Deixa eu ver só um negócio aqui, gente. Não, depois eu vejo. Deixa eu ver só tem a informação da diretora aqui. Tudo pertinho, fácil. Só um segundo, né? Foi de boa. Não, só... Voltando. Só tem que ser só o ponto de ebulição para ser uma mistura? Não. Ou só o ponto de ebulição, ou só o ponto de fusão, menos de 1 minuto. Ou os dois. Certo? Nesse caso aqui, só o ponto de ebulição, isso aqui já é uma mistura. Certo? Deixa eu só terminar essa aula e vou abrir outra. Já está acabando já. Gravando. Gravando já, deixa eu compartilhar aqui. Caio, que vergonha, você tá entrando na live agora, Caio, meu Deus. Não quero isso, não quero isso aqui, pronto. Então, isso aqui é uma mistura, né? Então, é uma mistura, se não me falha a memória, é uma mistura azeotrópica. Porque existem 2 tipos de mistura pelo gráfico, certo? Mistura eutética e mistura azeotrópica. Não sei se eu passei para vocês. A mistura eutética, os dois são misturas, certo?
é quando o ponto de fusão aqui não é constante e o ponto de ebulição sim, certo? A mistura eutética. E a mistura azeotrópica é quando o ponto de ebulição é que não é constante, certo? Muda só isso aqui, ó. Na mistura eutética, essa partezinha aqui é inclinada e essa partezinha aqui é constante, a eutética. Na mistura azeotrópica, é do jeito que está aqui. Essa parte aqui é constante e essa parte aqui é inclinada, certo? Então, aqui é uma mistura. Então, vamos lá. Se seja uma mistura, vamos ver o que é que está dizendo aqui nas questões. Letra C, ó. A amostra do material analisado é uma mistura? Tá certo. Certo? Então, foi direto ao ponto. A gente já foi direto ao ponto. Agora, vamos ver por que as outras estão erradas. O material analisado ao atingir 193 graus Celsius se transforma completamente em líquido? Por que está errado, gente? Aqui, ó, 193, olha o gráfico. Ele é completamente líquido? Não, porque nesse estágio aqui, ele é sólido e líquido, você lembra? Esse ponto aqui é o ponto de mudança de fase. Então, ele tem as duas fases, é sólido e líquido ao mesmo tempo. Ok? Ele seria completamente líquido a partir de 193, certo? Até o ponto de ebulição, né? Até o ponto de ebulição aqui. Então, por esse completamente, ele errou a questão, errou não, ele anulou a questão está errada por causa desse completamente aqui. Certo? Só por causa de um advérbio, isso? Completamente, acho que é um advérbio, né? Tá, professor, 193 é líquido, mas não é completamente. Aqui é sólido e líquido ao mesmo tempo. Ok? A partir do ponto A, cadê o ponto A? Aqui, ó. Representado no gráfico, forma-se uma substância pura na fase líquida, errado, né? Fase líquida é antes do ponto A. A partir do ponto A é líquido mais gasoso e depois só gasoso, só vapor. Ok? A letra C está certa, vamos saber por que a D está errada. A curva representa o comportamento de uma substância pura, errado. É uma mistura. Pronto. Então a letra C é a correta, ok? A mistura. Lembrando que para ser mistura, isso aqui tem que estar inclinado, ou isso aqui tem que estar inclinado, ou os dois, certo? Sempre no ponto de fusão, ponto de ebulição, certo? Então, se, tipo, praticamente tudo tiver reto e só um tiver inclinado, já é mistura. Ou um ou os dois, certo? Então, pode ser que... Aqui só tem um inclinado, né? Só ponto de fusão. Aqui está reto. Aí já diz que é uma mistura. Mas os dois podem estar. Tudo pode estar inclinado, né? Por exemplo, aqui vamos dizer tudo. Então, se o ponto de ebulição e o ponto de fusão, os dois estiverem inclinados, mistura. Se um dos dois estiver inclinado, também é uma mistura. Ok? 14. Ixi, eu acho que eu pulei 1. 13. Tá certo. 13, 14. Referindo-se às propriedades dos estados físicos da matéria, é incorreto afirmar que a mudança de estado de um material altera o modo como as partículas se organizam. Opa, deixa eu colocar o carregador. Só um segundo. João, diga que a live é sua agora. Cadê o carregador? Eu tava esperando ele dizer isso também, velho. Eu também, mas eu ia rir pra caramba. Eu quase coloquei. Eu achei que ele ia botar a live do carregador agora. Que engraçado. Eu quero ver o que ele vai fazer quando eu ver isso aí. Ah, Carlos não tem igual a Carlos, vai, não existe. Oi, Carlos Roberto. Carlos é genial, mano. Ei, professor, ele botou. Botou uma vozinha? Ele botou a live não é nossa. Isso é engraçado, mano. A live não é nossa, João Augusto. Eu perguntou, Ana Beatriz, o que é que esse menino tá rindo também? Que horas acaba a live? A gente tá rindo de Carlos, né? Do que Augusto disse. A gente tá rindo da risada de Carlos. Sim, rindo da risada de Carlos. Tem um Spotify aí no negócio. Professor.
Alguém estava falando, quem era? Alguém Alguém tá falando. Tá muito travado. É, tem uma Alguém pessoa com que... internet ruim aí. Era a Amanda. Eu acho que foi a Amanda. Deixa eu adicionar ela aqui. Horas acaba a live. Que horas acaba? 9h50. Então vamos lá na 14. A mudança de estado de um material altera o modo como as partículas se organizam e movimentam sem modificar sua natureza. Vamos ver se está correto ou incorreto. A mudança de estado de um material altera o modo como as partículas se organizam, certo? E movimentam sem modificar sua natureza. Correto, eu acho que sim, acho que correto, né? Altera o modo como as partículas se organizam, ou seja, podem estar muito juntas e paradas, né? Então, quando você vai mudando o estado físico da matéria, as partículas vão se afastando e se movimentando com mais velocidade. Então, você vai mudando o modo como ela se organiza sem mudar a sua natureza. Então, a água não deixa de ser água porque vira vapor, certo? O álcool não deixa de ser álcool porque é líquido e vapor. É álcool do mesmo jeito, só que em estado físico diferente. Então, no meu entendimento, a A está certa, certo? Letra B. Os sólidos apresentam, vamos lá, os sólidos. Então, a gente lembra que os sólidos têm muita aproximação e pouco movimento. Quase nulo movimento. Eu não vou dizer que é nulo, porque seria muito preciso, certo? Não vou dizer que o sólido não se movimenta, mas ele se movimenta agora de forma muito lenta, quase parado, certo? Então, vamos lá, o sólido, a gente sabe isso, vamos ver o que é que ele está dizendo. Apresentam máxima organização interna. Então, a gente viu isso antes da quarentena, certo? Mas eu refiz para vocês aqui nas lives. Para o oitavo C, o oitavo D, eu acho que foi o único que eu não mostrei, porque teve prova. Foi. Então, o sólido apresentam máxima organização interna, justamente porque eles estão parados ali, ó, e eles não se movimentam pouco. Então, o estado sólido, você não tem a máxima organização interna, certo? E suas partículas efetuam movimentos de vibração em torno de um ponto de equilíbrio. Em torno de um ponto de equilíbrio, uma vibração em torno de um ponto de equilíbrio. Então, essa aqui está mais ou menos. Então, até aqui está certo? E suas partículas efetuam movimentos, os sólidos não efetuam movimentos. Vamos ver para as outras. C. As partículas se encontram mais distantes umas das outras nos líquidos. Do que nos gases. Certo ou errado isso aqui, gente? As partículas se encontram mais distantes umas das outras nos líquidos do que nos gases. Está certo ou está errado? Está errado. Então, os gases são os que apresentam maior distância, os gases, e se movimentam com maior velocidade. Então, a C também está errado. Se expandem, eles... o gás é um samba de crioulo doido. É um samba de doido, né? Porque você não sabe onde é que as partículas estão. Ela pode estar aqui, depois estar ali. Então, eles se movimentam muito afastados das partículas. Ok? Então, a A está errado, a C também está errada. Não, a está certa, né? E está errada. Então, a C está completamente errada. Então, a resposta aqui é a letra C de casa. Porque é a errada que está certa. Que está pedindo quem? A incorreta. Certo? Então, está incorreto porque as partículas se encontram menos distantes nos líquidos do que nos gases. Certo? E as forças de interação entre elas são desprezíveis, então está totalmente errado. Certo? Então, a letra C está errada e é a certa. E a letra D, vamos ver. As partículas que constituem os gases apresentam entre si grandes espaços vazios, correto, e fracas forças de interação, correto também, favorecendo sua expansão e compressão. Então, está toda certa. A única que ficou mais ou menos foi aqui, não foi? Efetua movimentos de vibração em torno de um ponto de equilíbrio. Justamente, elas vibram um pouquinho. Então, entre essa aqui, que eu fiquei em dúvida por causa disso aqui, o movimento de vibração, e essa aqui, qual é que está mais errada? A letra C. Certo? Então, nessas dúvidas aqui, você vai para que você tenha mais certeza que está errado. Então, aqui, com certeza, está errado, porque os gases têm menos força de interação e são mais espaçados. Certo? Então, um detalhezinho, uma palavra, um advérbio, às vezes uma conjunção, coloca a questão como errada. Certo? Então, quando vocês forem pegar umas questões, principalmente são as questões grandes, que tem muito texto, questões de português, literatura, vocês vão ver sociologia, filosofia, são questões que têm muito texto. Aí vocês têm que estar atentos a
conjunção, até uma vírgula, você coloca a questão pode estar errada, certo? (15) Observe as figuras a seguir, onde os átomos são representados por esferas e cada cor representa um átomo diferente. Certo? Cada átomo é esfera, cada cor diferente é um átomo diferente. Analisando as figuras abaixo, assinala a alternativa verdadeira. Eita, essa aqui. Então, saber o que é mistura e o que é substância. Então, daqui, o que é mistura e o que é substância, vocês acham? Vou abrir o site aqui, o chat. O site não, o chat. Então, a questão está perguntando o que é mistura e substância. Tá? Então, se cada átomo, cada bolinha é um átomo, cada cor é um átomo diferente, então, a letra 1. A número 1 é uma mistura ou uma substância? Não é mistura ou substância? Substância? Para ser substância, todos os átomos, todas as moléculas têm que ser iguais. Então é mistura. Certo? Então, se essa molécula é diferente dessa, nós temos dois tipos de moléculas, né? Nós temos essa molécula e temos essa. Então, aqui é uma mistura. Então, para não me confundir, A1 é uma mistura. Vou colocar aqui no chão. Então, a 3 é uma substância, né? Vamos ver agora. Só uma mistura. A 2 é uma substância ou uma mistura? Mistura. Mistura. Substância. Todas as moléculas são iguais. Tudo igual aí, ó. É a única. Tá vendo que é tudo igual? Aham. Tudo igual. Então, é uma substância pura e aqui é uma substância composta, porque são dois elementos diferentes. Mas é tudo igual. Esse é igual a esse, que é igual a esse. Certo? Então, aqui é uma substância e eu vou colocar composta, certo? Composta, pronto. 3 é uma mistura ou uma substância? Substância. Simples ou composta? Simples. Simples. Eles o adentro deixaram a porta aberta. Simples. E a 4 é uma substância ou uma mistura? Substância. Substância. Simples ou composta? Composta. Exatamente. Então, qual é a alternativa correta? A, B, C ou D? Não sei, peraí. Calma aí que não tá dando pra ver as alternativas, não. Deixa eu botar agora. Pronto. Virar? A única mistura é uma figura única. Aqui, ó. 2, 3 e 4 são substâncias compostas. Então aqui é o 4, né? Não coloquei não. Já podia ter colocado aí. 4. Então, resposta letra A. Vamos ver por que as outras estão erradas. 1 e 3 é mistura? Essa é a 14, né? A 3 é uma substância. Não. Essa é a 15. A 3 é uma substância. Uma substância. Está errado. C. 1 e 2 encontramos somente substâncias simples. A 2 é composta. Não. E a 1 é uma mistura. Está errado. A D. Na figura 3 estão presentes 6 substâncias. Na figura 3? É só uma substância. Só um. Também está errado. Tá? Então tá aí. Deixa espaço aqui, porque tem alguns bairros que não tem, a gente vai acrescentar. É para entrega? À tarde? Não. Isso aqui já foi, né? Sim, a tabela. Ok? 16. Não dá para vocês fazerem sozinhos, né? Porque... Mas deixa eu ver se eu baixo aqui o... Se eu diminuo a fonte. Se eu diminuo aqui, vocês fazerem. Ah, nada, é muito grande. Vamos lá. 16. Para identificar os 3 líquidos... Desapareceu. Para identificar 3 líquidos de densidade 0,8, 1 e 1,2, o analista dispõe de uma pequena bola de densidade 1. Ok? Densidade 1. Conforme as posições das bolas apresentadas no desenho a seguir, podemos afirmar que... Então, analisando o desenho, vocês acham que esse líquido 1 tem densidade maior ou menor do que 1? Lembrando que essa bolinha tem densidade 1, viu? Então, no primeiro, a bolinha foi lá para baixo. Ok? A bolinha foi lá para baixo. Então, vocês acham que esse líquido aqui tem densidade maior ou menor do que 1? Menor.
Isso. Se essa bolinha foi para baixo, quer dizer que ela é mais densa do que o líquido. Repetindo, se essa bolinha foi lá para baixo, a bolinha tem 1. Na superfície. Se essa bolinha de 1, densidade 1, lembrando que ele não colocou as unidades, né? Densidade 1. Se ela colocou, se ela descer, é porque ela é mais densa do que o líquido. Se é mais densa, a densidade, menos densa, desculpe. Quer dizer, a bolinha é mais densa do que o líquido. Então, o líquido tem densidade menor do que 1. Professor, certo? Oi? se por exemplo, uma bolinha tem a densidade maior, significa que o peso e a massa dela são maiores? Não, assim, a densidade, a gente está tratando só de uma grandeza, certo? Ela pode ter massa maior, mas pode ter volume menor. Aí, quando você vai fazer a continha lá, aí dá densidade menor, entendeu? Por exemplo, o navio. Claro que o navio vai ter massa menor do que o oceano. A densidade do navio tem que ser menor do que a densidade da água, que é 1. Entendeu aí? O navio tem densidade maior. Não, ele tem massa maior, mas o volume dele é muito grande. Então, quando você vai projetar um navio, a densidade dele tem que ser menor do que 1 grama por centímetro cúbico. Entendeu aí? Tem que ser menor do que 1 grama por centímetro cúbico. Menor? Claro, o navio tem que ser menor, tem que ficar suspenso. O navio não fica suspenso na água? Se a densidade do navio for maior do que a densidade da água, ele afunda, não é não? Concorda comigo? É mesmo. Eu tenho confundido das coisas. Não, peraí, não. O navio, imagina o navio não tem que ficar em cima da água? Acho que foi, João, né? Tem que ficar em cima. Então, para ele ficar em cima, a densidade dele tem que ser o quê? Menor, concorda comigo? Ah, tá. Então, você tem que fazer o cálculo do navio, pegando a massa dele e dividir pelo volume, que a densidade dele, com muita gente, com todas as pessoas, com tudo, quando você pegar a massa e dividir pelo volume dele, tem que dar menor do que 1 grama por centímetro cúbico. Menor. Porque se for maior, ele entendi agora. afunda. E também tem e também tem um princípio do empuxo, o princípio de Arquimedes, tem muita coisa. Mas a densidade dele tem que ser menor que 1 grama por centímetro cúbico, que é a densidade da água. Lá, lembrando que a água salgada tem uma densidade maior, né? Certo? Então, a densidade desse líquido aqui é o quê? Menor do que 1. Menor. Então, já tem como saber que o 1 tem que ser 0,8, né? Uhum. Tem 0,8. O 2, aí só sobrou 1 e 1,2. Vocês acham que aqui o líquido 2, que a bolinha ficou no meio, essa densidade é menor, é igual ou é maior esse líquido aí? Igual. Igual. Então, como a bolinha ficou suspensa, nenhum nem outro. Então, a densidade do líquido é igual à densidade da bolinha, que é igual a quanto? 1. Então, eu já sei que o primeiro é 0,8 e já sei que o segundo é 1. Será que tem resposta já? Vamos lá. Os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidade 0,8, 1. Aqui até aqui está certo. Então, está certo, né? A letra A está certa. Porque o primeiro é 0,8, porque é menor, que a bolinha desceu. E o segundo é 1, que é a densidade igual. E o 3 é 1,2, só pode ser, né? Se a bolinha ficou suspensa, é o negócio do navio. Ó. Se a bolinha ficou suspensa, quer dizer que a densidade da bolinha é o quê? Menor do que a densidade do líquido. Então, a bolinha sobe. Certo? Então, o líquido tem 1,2, a bolinha tem densidade 1. Então, tá aqui, ó. Entenderam aí, gente? Pode ir entrando, viu? Sacaram aí? Sim. Eita, 10h50. Até sexta-feira. Vou procurar uma camisa. Então, a 16 é a... é. 16 é a letra Ave A. Maria, dá 10h50, todo mundo pedindo. Já ia dizer, 10h50 o povo fica assim. Eita, bora, falta 30 segundos, 10. Aqui é festa. Né? Bora pro Discord. Discord. Ei, vocês... Eu não tô nesse grupo do Discord, vocês estão. Vocês não...